Nesse segundo domingo da Quaresma, a igreja nos convida a permanecer firmes no Senhor. Já já, a gente vai começar a contemplar de maneira mais intensa os sofrimentos de nosso Senhor. E já olhamos todos os dias o sofrimento de muitos de nossos irmãos. O sofrimento parece negar as razões da esperança. Porém, a fé nos diz: Deus é muito maior que o sofrimento. Contemplando hoje na transfiguração a glória do Filho de Deus, peçamos que Ele nos dê muita perseverança na nossa peregrinação na fé. Queridos irmãos e irmãs, queria, por alguns segundos, a gente desse uma olhada nessa cruz da igreja, esse crucifixo. Na verdade, é um crucifixo com Jesus ressuscitado. Na casa da gente, a gente deve ter algum Jesus pregado na cruz, ensanguentado. E a liturgia de hoje, ela é para nós uma mensagem sobre a perseverança no meio do sofrimento. A gente aprendeu, e é a lógica que a gente carrega com a gente, que é mais ou menos assim. Você está levando a sua vida, se tudo está indo bem, Deus está te abençoando, e você continua na direção. Quando as coisas começam a ir mal, Deus está te dando um sinal de que tem alguma coisa errada. Então você deve modificar o seu caminho. Essa sempre foi a lógica que reinou bastante no Antigo Testamento. A pessoa justa, a pessoa que crê, ela é abençoada por Deus. A pessoa malvada, a pessoa que faz o mal, que pratica a injustiça, ela vai sofrer no seu caminho e num determinado momento ela vai se corrigir. Até que chega, por exemplo, o livro de Jó, e que fala de uma outra coisa, de alguém que era inocente, que fazia o bem, e ainda assim foi provada com dores e sofrimentos que ninguém consegue comparar. O evangelho de hoje, a liturgia de hoje, é uma resposta para nós. Como nós podemos conseguir manter a nossa fé, manter a fidelidade a Deus, quando todas as coisas parecem querer roubar a nossa esperança? Jesus, que tinha já feito tantos milagres, tinha ajudado tantas pessoas, tinha multiplicado pães, tinha transformado água em vinho, tinha ressuscitado pessoas, curado tantos doentes, mas ele via também crescer a hostilidade contra ele. E nos evangelhos, para vocês terem uma ideia, Jesus várias vezes vai dizer aos discípulos: a gente está indo na direção de Jerusalém, e quando chegar lá, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser condenado e vai morrer. E quando Jesus falava isso, os discípulos se assustavam. Como pode uma pessoa que faz o bem receber o mal? E na primeira vez que Jesus fala da sua morte, os discípulos têm uma reação muito ruim. Vocês conhecem esse texto. É quando São Pedro chama Jesus de lado e fala para ele: Senhor, que isso não te aconteça. É o pensamento que todos nós temos. E Jesus grita com ele: se afasta de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, mas como homem. Mas essa fragilidade de São Pedro, que não consegue compreender o anúncio da morte de Jesus, ela era sentida por todos os discípulos, como nós também até hoje sentimos. E por isso Jesus, para vir em socorro da fragilidade da fé dos seus discípulos e em socorro da fragilidade da nossa própria fé, Jesus se transfigura. Chama 3 dos apóstolos, Pedro, João e Tiago, vai com eles a uma alta montanha e ali ele revela a sua glória do Filho de Deus. A transfiguração de Jesus foi alguma coisa tão maravilhosa, tão espetacular, que em todos os evangelhos mencionam. Mateus, Marcos e Lucas
narram quase que igualzinho. O Evangelho de São João ainda acrescenta de uma maneira indireta: o Verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. A transfiguração de Jesus, ela é uma profunda mensagem. É como se Jesus dissesse a esses apóstolos: daqui a pouco vocês vão me ver crucificado, mas vocês estão vendo neste momento quem de verdade eu sou. O sofrimento, a injustiça, a perseguição dos inimigos, tudo isso tem o tempo, mas o definitivo é a glória de Deus. O Evangelho de São Lucas ainda acrescenta que com Moisés e Elias, Jesus conversava sobre a sua própria morte, indicando que tudo aquilo que Jesus vai passar, tudo aquilo que Jesus vai sofrer, não é por acaso. Vocês já viram aquela situação, por exemplo, que está lá a criança brincando bem perto do pai ou da mãe, e de repente, num piscar de olhos, a criança se desequilibra, cai e machuca. E a gente fala assim: nossa, a criança se machucou, foi uma distração dos pais. Quando a gente olha uma pessoa sofrendo, quando a gente olha uma pessoa passando por uma doença difícil, por uma situação de injustiça, talvez alguém diria: será que Deus se distraiu? Será que Deus não viu o que se passava com aquela pessoa? E a resposta do Evangelho é: de jeito nenhum. O Senhor acompanhava cada passo. Deus acompanhava cada momento do seu filho. Jesus pregado na cruz não vai ser uma pessoa abandonada por Deus. O seu sofrimento não é acaso, o seu sofrimento não é distração, o seu sofrimento não é acidente de percurso. Com Moisés e Elias, ele já conversava sobre aquilo que ele tinha que enfrentar. A grande manifestação de Deus para nós é que através desse sofrimento, tudo aquilo que a gente oferecer vai ser verdadeiro. As coisas que a gente faz na alegria, as coisas que a gente faz na farra, nem sempre a gente sabe se são de graça, porque está gostoso, porque está legal. As coisas que a gente faz com sofrimento, elas simbolizam a nossa entrega. A mesma entrega que acontece na primeira leitura, quando Abraão, num momento de angústia, pergunta: Senhor, já faz tanto tempo essa promessa, como é que eu vou ter o meu filho? E vocês ouviram a narrativa, ele prepara ali uma oferenda, e no final, Deus recebe essa oferenda, e o autor diz: naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão. Ainda era o nome Abrão, depois vai ficar o nome Abraão. Na hora das dificuldades da vida, na hora que todas as coisas falam contra a nossa fé, nós devemos lembrar que o Senhor tem uma aliança com a gente. Não mais uma aliança que vem da morte dos animais, das oferendas desse tipo, mas uma aliança que começou já na fé dos nossos pais. Começou no dia do nosso batismo. Quando a gente olha um batismo na missa, na igreja, e tem aquele momento que o padre põe a mão sobre a cabeça da criança, os pais e padrinhos fazem a mesma coisa. Na hora das dificuldades, lembra? O Senhor tem suas mãos sobre mim. Eu pertenço ao Senhor. Minha vida não está passando despercebida ao olhar de Deus. Ele me acompanha. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, traz para a gente uma mensagem ainda mais forte. São Paulo vai escrever para a comunidade que estava amargurada com as suas dificuldades. E ele vai consolar essa comunidade. E talvez vocês se perguntam, para São Paulo ter tanta coragem, tanta força para consolar essa comunidade, como é que ele estava naquele momento? Será que ele estava sentado numa varanda, sentindo a brisa do mar, alguma coisa desse tipo? Não. Ele estava numa prisão. Ele estava com ameaça de morte.
Ele estava preso e com a vida em risco. Mas a sua fé em Deus era tão grande que aquilo não o abalava. Ainda que as dificuldades contradissessem a sua esperança, ele tinha uma grande esperança no Senhor. Tinha força para ele e força também para mandar para a comunidade de Filipe. E é nessa carta, por exemplo, que São Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. E no trecho agora que a gente escuta, ele diz: olha para todas as coisas que te acontecem, mas fixa o seu olhar somente numa coisa. Nós somos cidadãos do coração de Deus. Nós somos cidadãos do céu. Dá uma olhada na leitura, está quase no final dela. Ele diz assim, tá no versículo 20, né? Tem um número aí, fica fácil de achar. Na hora das dificuldades, lembra desse trecho da carta de São Paulo aos Filipenses? Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Nesse segundo domingo da Quaresma, a Igreja nos convida a permanecer firmes no Senhor. Já já, a gente vai começar a contemplar de maneira mais intensa os sofrimentos de nosso Senhor. E já olhamos todos os dias o sofrimento de muitos de nossos irmãos. O sofrimento parece negar as razões da esperança. Porém, a fé nos diz: Deus é muito maior que o sofrimento. Contemplando hoje na transfiguração a glória do Filho de Deus, peçamos que Ele nos dê muita perseverança na nossa peregrinação na fé. Vamos fazer um instante de silêncio, rezar, pedir a Deus essa mesma graça de, contemplando a sua glória, sermos perseverantes na fé. Em silêncio, rezemos.